momentos para aprender a palavra do Senhor, para louvar ao Senhor e para nos confraternizar também. Então, são todos muito bem-vindos. Queria passar a palavra para o pastor Natan, para iniciar o nosso momento de edificação e fazermos uma oração inicial e depois teremos 2 cânticos. Pois bem, vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, que nós aqui reunidos neste dia, casais, para aprender mais da Tua palavra, Deus, nós suplicamos para que os nossos corações sejam tocados, que o nosso viver mude e a nossa vida conjugal também. Que o Senhor possa nos fazer um espelho fiel do relacionamento que Cristo, nosso Senhor, tem com a igreja, a nossa coletividade. E é justamente em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Convido o grupo de louvor, então, para nos dirigir em 2 cânticos. Vamos em pé, adorar nosso Deus, demonstrando a grandeza do Senhor em nossa vida, está sempre ao nosso lado. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Tribo só te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Assim como tivemos nosso culto de ação de graças ontem, né? Um dos objetivos nossos é não deixar, né, de agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem feito por nós. Nós, da comissão dos casais, somos gratos a Deus por mais um ano que Ele nos deu, através do 4º evento, e estamos aí o ano que vem para fazer novamente. Mas estamos fechando aí com chave de ouro, né, para estarmos aqui todos juntos e agradecidos ao nosso Deus. E a gente não pode deixar de louvar, de adorar, de engrandecer, através dos nossos cônjuges, né? Nossos filhos, nossos parentes, amigos e a comunhão aqui na igreja, como é gostoso. Vamos louvar mais um cântico. Para depois? Então, o Natan agora, por favor, poder sentar. Obrigado, Elias. Meus irmãos, boa noite. Eu peço para que abram suas Bíblias no livro dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos. Capítulo 7,
versículos 1 a 5. Difícil encontrar uma exposição sobre esse livro, né? Já deu uma risada. Mas é um dos livros poéticos e um livro muito, muito bom, muito interessante. E eu espero trazer aqui alguns conceitos novos para a apreciação deste livro que venham enriquecer a vida devocional de vocês e também a vida conjugal. Então, livro do Cântico, dos Cânticos, como eu memorizei tudo na revista corrigida, para mim era Cantares, não sei quem memorizou também nessa outra versão. Mas livro do Cântico, capítulo 7, versículos 1 a 5, assim diz a palavra do Senhor. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 crias, gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Palavra do Senhor. Eu pedi agora para que o pastor Idalmar, meu vizinho, possa levar-nos a Deus em oração. Amém. Então, como foi anunciado, o tema de hoje é o amado olhando para a sua amada. Pode passar o slide, por gentileza, Zinho? Então, o Cântico dos Cânticos, gente, é um livro que ele já começa com esse título. Cântico dos Cânticos significa a melhor das músicas. Esse aqui é o modo que no hebraico você tem um superlativo. Quando fala o Senhor dos Senhores, é o maioral dos senhores. O Rei dos Reis é o maioral dos reis. O lugar santíssimo do tabernáculo e do templo é o Santo dos Santos. Então, quando nós temos o Cântico dos Cânticos, é a música, o cântico, a poesia. Todas as outras poesias vão ser medidas, as poesias amorosas, líricas, vão ser medidas a partir dessa, porque essa é a referência de poesia lírica, que é esse livrinho aqui, de apenas alguns capítulos, na tradição Sabedoria de Salomão. E nós temos 2 temas recorrentes nesse livro. São os 2 noivos, doidos por casar, se procurando. Inclusive, no curso de noivos que eu fiz aqui com o nosso mais recente casal, o Cântico dos Cânticos foi o último tema, que é um livro sobre sexualidade. Então, tem os 2 noivos se procurando. Cadê minha noiva, né? Cadê minha amada? Cadê meu amado? Está ali, está aqui, está aquilo outro, né? Volta para mim. Então, esse é um dos temas. Eles estão se procurando. E o outro tema são as descrições físicas, como essa que nós acabamos de ler. Que, para nós, mentes ocidentais, removidas desse tipo de poesia, não apenas pelo tempo, né? Porque se nós pegamos uma poesia em português do século XIII, se nós pegarmos uma trova, uma cantiga de amigo em galaico português já é diferente para a gente, imagine-nos, então, removidos não apenas linguisticamente, mas cronologicamente e civilizacionalmente. O modo, então, de fazer metáfora lá no Antigo Oriente Próximo não é o nosso modo. É estranho, né? Os teus seios são como gazelas, que história é essa? Teu pescoço como torre de marfim? Que monstro é esse? Vocês, então, vão ver hoje alguns princípios para ler isso daqui e pensar que livro show de bola, não é à toa que está no cânon. Não é à toa que está no cânon. E nós temos aqui 3 poesias que são de descrições físicas, que é o capítulo 2, 8 a 17, o 4, 1 a 7, e o 7, 1 a 5, e uma vai construindo sobre a outra, e o nosso tema é justamente a última delas, o 7, 1 a 5. Então, antes de falar do 7, 1 a 5, vamos ver o que fala as outras 2 poesias, como é que elas sobem esses degraus para chegar até essa que nós acabamos de ler. Zinho o slide, por gentileza. Então, aqui nós temos o amado primeiro chamando a sua amada. Coloquei ali, ele é comparado a um pastor
de ovelhas apacentando seus rebanhos, e ali é amada, muito bonita, olhando para ele, apaixonada, e eles se procuram. Se vocês puserem suas Bíblias aí no capítulo 2, versículo 8 a 17, ela está, ouço a voz do meu amado, eu estou ouvindo, cadê ele? Cadê ele? Está chegando por aí. Ele galgando os montes, pulando sobre os outeiros, e compara ao gamo. O gamo é um cervídeo, como se fosse um antílope, ou um veado, uma corça. Ele é jovem, afoito, está cheirando, buscando por ela. Está louco para se encontrar com ela. E aí ele vai e fala, levanta-te, minha querida, e vem. Ele está chamando por ela. Os dois amados estão se procurando. E aí eles vão começar a se descrever. Pode passar o slide, por gentileza? Veja só, gamo, por que você compararia alguém a um... A gente até compara bicho, né? Alguém que é muito bonito chama de gato ou gata, mas se chamaria alguém de ovelha, ou de um bicho selvagem, ou antílope? É porque aqui, esse tipo de poesia, as imagens elas não são primariamente visuais. Quando nós dizemos, fulano é um armário, quer dizer que ele é grandão, porque é primariamente visual. Não é assim aqui. Não é que ele tem chifres ou que ele é bom no salto. É a natureza, é a imagem afetiva que vem à memória. É como se nós comparássemos uma sensação. Vocês já assistiram aquele filme Ratatouille, do ratinho? Você lembra que tem aquele crítico bem severo, tal, que no fim come o negócio e vem a infância dele? É como se fosse aquilo. É a memória afetiva. Memória afetiva. E aqui ele está comparando a um bicho que ela teve visto na infância e ele vê como é afoito. Pula, saltita, é curioso, ele está cheirando, ele está atrás dela. Está atrás. E ele a compara, por sua vez, a uma pomba. Eu acho interessante porque quando a gente pensa em pombo para mim é um rato que voa. Porque é a mentalidade ocidental. Peste negra é pombo voando por aí, passando essa pulga. Você tem que matar os pombos, tem que botar aqueles... Como chama? Aquele negócio que impede o pombo de pousar na sua janela, senão o cocô do pombo corrói. Mas o pombo, no Antigo Oriente Próximo, ele é a ave que foi domesticada há mais tempo. Mais antiga do que a galinha. Agora, curiosamente, essa pomba é uma pomba que ela não é fácil de domesticar. Ele chamou, você é minha pombinha, né, digamos assim. Versículo 14. Cadê aqui? 14. Virou. 2:14. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos. Mas que pomba selvagem é essa? Era para ser mais doméstica, né? No esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz. É um cervídeo, saltitando nas montanhas, como cervídeos fazem, buscando um bicho que era para ser doméstico, mas não é difícil de encontrar. Esse é o tipo de comparação que acontece. E aqui eu coloquei uma imagem, isso aqui está no Museu de Israel. É um artefato cultico, são pombas. É como se fosse o pombal, naquela cultura, tem algo que para nós não está muito claro como que eles eram usados, mas era um objeto cultico em que pombas também têm uma dimensão de que só Deus sabe para onde elas vão. Isso lembra um pouco quando Jó faz as perguntas. Ontem, acho que o pastor Célio falou isso. Jó faz as perguntas para Deus e Deus responde. Você sabe como a cabra maltês pare seu filhote? Você sabe como isso acontece? Como aquilo acontece? Como isso acontece? Não, então fica na sua, Jó. Calma. Quem sabe as coisas sou eu que sou Deus. Então você tem aqui um objeto culto com pombas. O bicho foi a ave domesticada há mais tempo, usado em objeto cultico, mas que essa pombinha específica, essa noiva que era difícil de encontrar. Eles estão doidos para casar, mas parece que o dia não chega. Eu, quando estava noivo da Lígia, nós casamos 15 de dezembro, vamos já fazer aniversário de casamento, parecia que em setembro faltava quase tanto tempo como se estivesse em janeiro. Estava doido para casar, o tempo não passava. Está aqui. Vem para mim, minha pombinha. Vem para mim. E não vem. O tempo não passa. Essas são as descrições. Fica menos bobinho, né? Quando a gente pensa, comprar uma pomba, cara. O negócio faz cocô para lá e para cá, que história é essa? Né? Tem que espantar nas praças, tem que mandar matar. Não é. A mentalidade é outra. Eles estão doidos para se encontrar. E o noivo está doido para se encontrar para quê? Para consumar casamento. Cantares é um livro que mostra que quem criou o sexo foi Deus, e ele é muito bom. Quem gosta de casamento sem sexo é o diabo. É aí que vão entrar as tentações. E também quem gosta de sexo fora do casamento também é o diabo.
O diabo ele não consegue criar nada, ele só consegue corromper. Quando Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira, é uma corruptela da fala. Quem cria o discurso, a fala, é Deus. Quem faz a mentira, o fuxico, a fofoca, é o diabo. É uma corrupção daquilo que foi criado bom. Então aqui os noivos estão doidos para casar, um procurando o outro, afoitos. Uma pomba, um que voa para lá e para cá. É um gamo, um cervídeo que salta para lá e para cá. E é assim que eles se comparam. Pode passar o slide, por favor? E aqui eles vão encerrar essa poesia, dizendo, o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui você tem justamente a conotação mais erótica, porque ela, se vocês forem ver no versículo 1, ela que é o lírio. Tem um pastor fazendo seus rebanhos passarem pelos lírios do campo. E aqui está um lírio de Israel, tirado em Maszion, Jerusalém. O lírio é uma flor de 6 pétalas, porque o 6 em hebraico é shesh, lírio é Shushan, e daí que vem o nome Susana. É daqui. Se vocês conhecem alguém chamado Susana, é lírio em hebraico. E tem muitos trocadilhos com esse nome, e com o número 6, e com essa fonética do sh aqui dentro das poesias de Cantares. E aí, ela é o lírio, o meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta, estão loucos para casar. Loucos para casar. Aí, quando o pessoal casa, passa um tempo e acaba o sexo no casamento. Que história é essa? Não tirava a mão do outro quando saía para ir para o cinema, mas hoje em dia, aí não. Já não se procuram mais. Isso é uma inversão daquilo que está aqui revelado na palavra de Deus. Esse sentimento não é para assumir uma vez que você finalmente está dentro dos laços do matrimônio, que foi o que Deus criou como um ambiente adequado e saudável para não apenas a satisfação dos desejos que Deus criou, mas também o de gerar prole, como o pastor orou, gerar prole, cuidar deles e fazer uma vida estável e feliz. Pode passar o slide, por favor? E aí nós temos o versículo 17, que é como se encerra a poesia, que nós vamos ver que é como se encerra outra poesia também. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, isso quer dizer de anoitecer. Refrescar o dia, fica claro, né? O sol vai embora, então o dia está mais fresco. E fujam as sombras, só tem sombra se tem luz. Então, se o sol for embora, não tem mais sombra, está na escuridão. Então, antes que a noite chegue, volta, amado meu, aí faze-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Aí aqui está dizendo, é para voltar para ela, ou dizer, não é o momento, vai embora. Não sabemos. Esse é o trocadilho. Essa é a ideia. Eles querem estar juntos, ainda não é o momento. Tanto que eles vão continuar se procurando. Volta, amado meu. Volta para mim ou volta para o teu lugar? Não sabemos. Mas justamente é a tensão que move a história para frente. Vocês já assistiram algum filme que tudo acontece tudo bem? Não, né? Você precisa de tensão para mover a história para frente, na verdade? O enredo. Então aqui é a tensão. E aí, pum, com isso daqui encerra. Pode passar o slide? Um comentário acerca do tipo de poesia que isso é. É uma poesia que ainda existe na língua árabe, que é a maior língua semítica, a mesma família de línguas em que se encontra o hebraico, e falada ainda hoje por bilhões de pessoas. Né? É uma poesia chamada do tipo wasf, que é descritiva. E a ideia, isso aqui quem escreveu foi meu professor, esse Kevin Chow, é meu professor. Ele escreveu dizendo que o poeta emprega semelhanças no imaginário metafórico que permite ao leitor ou ouvinte, lê daqui, acessar como o homem compreende e conceitualiza a beleza física da sua amada. Ou seja, não é primariamente visual. Não é primariamente visual. São os efeitos mentais da história de cada um. Eu aposto que vocês, como casais aqui, devem ter algum apelido que só vocês entendem, né? Não tem algum apelido? É como se fosse isso. Você tem alguma coisa que não é puramente visual, não é imediatamente óbvio, senão aqueles que estão apaixonados um pelo outro. Esse é o tipo de poesia que está aqui. E aqui eu pus um tablete da Idade do Bronze, que também no Museu de Israel, um museu muito interessante de se visitar em Jerusalém, de um casal se beijando. De um casal se beijando. Pode passar o slide, por gentileza? E aí nós vamos para a segunda poesia. Essa imagem, esse monstro, é como está a descrição do que está lá em Cantares 4, se nós fôssemos pensar como ocidentais. Que é os olhos como pombas. Né?
Ou então, os dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas. Ou seja, a ovelha pelada, né? Tirou a lã, recém-tosquiada, aí sim. Esses são os seus dentes. Ou então, que sobem do lavadouro e banhadas. Né? Vocês já desceram para beber água, se banhar e subiram. E das quais produzem gêmeos. Ou seja, a ovelha já está tosquiada, tem lã para vender, está limpinha, e a ovelha parideira todas elas produziram gêmeos. Para nós isso não significa nada, né? Mas para uma mentalidade daquela época é o quê? Abundância. Abundância. E a abundância, ela tem também um contexto erótico. Vocês vão ver que no capítulo 7, que vai ser o nosso texto, ele elogia o meneio dos quadris. Quadril de parideira é o quê? É um quadril atraente aos olhos do homem, né? Então, a abundância é o que está aqui. E aí, os lábios como escarlata, a boca é formosa. Eu não vou explicar para vocês hoje o texto do Cantares 4, porque não é o nosso texto base. Se em algum momento, algum outro lugar me convidar para fazer um estudo de casais e eu explicar esse texto, aí eu peço para filmar, para mandar para vocês. Mas para nós passarmos para Cantares 7, o que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte. Ele começa da cabeça para no busto. É isso aqui, ó, que ele tá descrevendo. Quando nós formos para Cantares 7, vai começar no pé e subir até a cabeça. É mais completa. Então, uma vai crescendo na outra. Como que a gente sabe? Porque essa aqui vai terminar igual terminou outra poesia. Então, só notem de novo a figura dos lírios e do jardim. Os teus dois seios como as duas crias, gêmeas de gazela, que se apacentam entre os lírios. Lírio, a imagem para ela. Ou seja, se alimentam na imagem metafórica dela. Ou seja, estão antecipando, estão sonhando com o dia que vão para a noite de núpcias. Estão ansiando por isso. Pode passar o slide, por gentileza? E aí, nós vamos lá. De novo, a ideia de, antes que refresque o dia e fujam as sombras, ou seja, vem a noite. Isso aqui já é a esposa falando. Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Mirra e incenso são os presentes que Jesus recebeu da realeza, né, dos reis magos, dos nobres que o visitaram. São presentes caros. Essa princesa aqui, essa mulher não é qualquer. Tanto que nós vamos ver que ela é chamada de filha de reis em Cantares 7. Mas ele está dizendo, a noite vai cair, está terminando igual a outra poesia, é assim que a gente vê a conexão. Eu vou voltar para o meu lugar. Então, ele vai voltar para o dele, ela vai voltar para o dela. Ainda não podem, à noite, eles ainda não podem passar juntos. Eles se procuram, se anseiam, mas ainda não é o momento. E então nós vemos que a metáfora hebraica ela não é primariamente visual, senão ela seria isso, né? O pescoço de torre de marfim, por quê, né? Que marfim é caro. Tem gente que vai alegorizar. Não, que o marfim é a pureza, as pombas são não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de interpretação. Eu não gosto. É muito popular em alguns setores. Eu prefiro, como eu gosto de línguas, gosto de arqueologia, eu prefiro pegar o que isso significa para as pessoas lá, em vez de ficar inventando. Mas seria isso daí, se nós fôssemos pegar literalmente. Então, não é para pegar. Não é assim que a gente lê Cantares. Senão vai ficar fazendo piada com o livro. Vai ficar fazendo piada com o livro que o Espírito Santo inspirou. Olha que coisa estranha, não é assim. Pode passar o slide, por favor? Mas a imagem de jardim, vamos continuar nela, eu quero que vocês fixem. Ele compara, versículo, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O jardim, pode falar. Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI é muito boa com imagens, inclusive, para poder dirimir esse tipo de mentalidade literalista. Eu recomendo. Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI. Já anota aí. Que tem as fotinhas e tudo mais. Ele compara a menina a um jardim. Estranho, né? Um jardim, você comparar alguém a um jardim? O jardim é onde a beleza da criação está lá de um modo seguro para ser apreciado. Se qualquer um de nós aqui for solto na selva, a gente morre em uma semana e olhe lá. Mas se formos solto no jardim, nós vamos nos divertir lá, vamos gostar. Se a gente cair na Amazônia, vai morrer com 2, 3 dias picado por alguma coisa. Agora, um jardim botânico em Manaus deve ser muito bom. Deve ser muito bom. É um jardim selado,
cuidado. Tudo está lá com um propósito. Você não tem um jardim feito a esmo. Quando Deus criou o homem, tem de toda a criação, você tem lá um jardim, que é lá onde eles moram. E é por isso que eu quero que o imaginário do jardim fique aqui, porque além do movimento alegórico para interpretar, eu gostaria de apresentar a vocês hoje o movimento tipológico para interpretar Cantares, que são os tipos. Se Deus colocou Adão e Eva no jardim, e aqui nós temos um casal de apaixonados falando de jardim, isso não é por acaso. No versículo 15, diz que és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Ou seja, comparando a um jardim selado, não é de mais ninguém, está reservado para alguém, que é justamente para ele. Ele está elogiando isso daí dela. Vamos passar ao próximo slide. Então, nós chegamos aqui ao amado olhando para a sua amada. Se lá no Cantares 2 nós tínhamos o amado chamando ou procurando, e no Cantares 4 temos o amado encantado, agora nós temos ele olhando e dos pés à cabeça. É como se fosse realmente essa imagem, estivesse aqui pegando pelos quadris, olhando com vergonha, né? Imagina um casal apaixonado com vergonha, olhar um para o outro, olhando dos pés e vai até a cabeça descrevendo. É o que está aqui em Cantares 7. Então, pode passar, por favor? Então, que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filho do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artistas. Na revista e corrigida, está lá as voltas das tuas coxas, não são quadris. A realidade é que a palavra hebraica sendo usada lá é como se fosse tudo aqui ao redor da cintura. Você está elogiando as nádegas, o ventre, as pernas, as coxas. Ele está completamente encantado com a beleza física da sua amada. Alguém aqui casou com alguém que você achava que era completamente, fisicamente detestável? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Quando você casou com seu marido, sua mulher, você o achava lindo, atraente, fisicamente, sexualmente atraente, não é verdade? Aqui o nosso apaixonado não é exceção. Não é exceção. Ele está elogiando as voltas das suas coxas, o seu meneio dos quadris, que é como se fosse um artista. Foi lá e pegou, ó. Não foi o pedreiro soltando a pedra lá da... Como é que chama o negócio? Jazida, né? Você tem lá da pedreira. Não foi isso. Já chegou a pedra aqui, aí pronto. Parece que veio Deus ou os anjos. E, ó, tudo direitinho. Tudo no lugar. É isso que ele está comparando. Pode passar o slide, por favor? E aí depois ele compara a umbigo, a taça redonda que não falta bebida. Para nós isso é estranho. Umbigo é uma taça? Uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falando sobre esse texto, vocês verem, né? Dizendo que não falta vinho, você não pode beber vinho, né? Põe Guaraná, algo do tipo, né? Como se fosse para lamber o Guaraná do umbigo da esposa. Não é isso, gente. É o seguinte, nós ocidentais, o que é que nós fazemos com a nossa louça boa? Ela está onde? Está na cristaleira, né? Não é assim com aquela mentalidade de lá. O que é bom é para ser usado todo dia. Sabe o faqueiro do casamento, está guardado lá, você vai morrer e nunca vai usar? Pois pronto, é para a comida do dia a dia. Inclusive, lá em casa, a gente usa o faqueiro do nosso casamento todos os dias. É isso aqui. É isso aqui. Cadê? Virou aqui a página. O umbigo é taça redonda que não falta bebida. É a louça boa que não falta as coisas que alegram. Não falta as coisas que alegram e está todo dia lá. Ou seja, essa é a ideia. O bom não precisa de uma ocasião específica e especial. O bom é o ordinário. E aí compara o ventre ao monte de trigo cercado de lírios. De novo os lírios. Lírio, vocês já sabem quem que é o lírio, né? É a noiva, é essa amada aqui. É a amada que está para lá e para cá. Essa rosa de 6 pétalas está para lá e para cá. Que está sendo cheirada pelos gamos cervídeos. Que isso é a representação metafórica dele. E aqui, coloquei aqui alguns beduínos. Isso foi recolorizado por Iá, tá bom? Estava em preto e branco. Isso é a joeira do trigo. Joeira é quando você pega o trigo lá e joga para cima, aí vem o vento, leva a parte leve embora. Palha, impureza, e cai a semente. E daí vai fazer a farinha. A farinha, ela é lisa. Não é verdade? Isso aqui, pronto. O seu abdômen, o teu ventre, é um monte de trigo, é lisinho. Ele está elogiando fisicamente
a noiva, com que ele está doido para casar e consumar esse casamento. Se vocês casaram para ficar jogando baralho, para ficar jogando batalha naval, eu não sei. Mas o casamento, para Deus, é um casamento com sexo. É um casamento, foi Deus que criou Adão e Eva para se deleitarem naquilo que Deus deixou para criar, para dar prazer ao homem e à mulher, e assim gerar novas imagens de Deus. Toda criança que nasce, por natureza de ser humana, ela é a imagem de Deus. Lá na Arca da Aliança, você tem a arca, você tem um serafim virado para cá, um querubim virado para cá, outro querubim virado para cá, e onde estaria um ídolo para representar a divindade está vazio. Por quê? Porque a imagem de Deus, esse Deus da Bíblia, são os humanos, os filhos dele, andando por aí e por lá. Não só os filhos, as criaturas também. Mesmo o humano descrente é uma imagem de Deus. É por isso que o ser humano ele é dotado de valor intrínseco. Então, quando aparecem agendas como o do suicídio assistido, você está velho? Não, não vai onerar o sistema de saúde, não. Nós podemos lhe dar uma morte confortável. Suicídio assistido é uma moda, isso daí, no dito primeiro mundo. Ou então, quando a mulher engravida descobre que o filho está com deficiência, vai ter síndrome de Down. É melhor matar de uma vez. Isso é uma agenda anti-humana, anti-Deus, porque está destruindo a imagem de Deus. Está destruindo. Deus criou o sexo para unir o homem e a mulher numa relação que espelha, nós vimos isso no início do ano em Efésios, que espelha a relação de Deus, de Jesus Cristo com a sua igreja, e que de quebra ainda gera pequenas imagens de Deus, pequenos ícones. Nós não temos imagens aqui, porque as imagens estão sentadas. Somos nós. E aqui ele está falando, o ventre é lisinho, como o trigo, como a farinha. Pode passar? E aí nós chegamos, subindo, né? Começou nos pés, os quadris, o ventre, agora nos seios. Tem os dois seios como duas crias, gêmeas de uma gazela. Isso aqui é mais interessante, né? Gêmeas de uma gazela. Tipo, se aqui nós tínhamos antes a habilidade engenhosa do artista, que está lá trabalhando o quadril da mulher como um colar, ou então nós temos aqui os moendeiros amaciando o trigo para fazer a farinha, deixar lisinha. Aqui nós temos, então, uma perfeição que é fortuita. Só pode ser de Deus, porque um acaso desse, gêmeas de uma gazela. É difícil encontrar bicho gêmeo. Gêmeo de uma gazela é uma perfeição fortuita, e aí nós já entramos numa perfeição exagerada, que é o teu pescoço como torre de marfim. Marfim é caro hoje. Você sabe que marfim é caro, não é? Imagine uma torre de marfim naquela época sem o recurso, a tecnologia que nós temos para fazer a extração. Não sei que quem já foi a Campinas e viu o seminário presbiteriano, que fica ali do lado do Mackenzie. Ou melhor, o Mackenzie é posterior, né? Fica do lado do seminário presbiteriano, onde eu estudei. É um prédio muito bonito, fachada em tijolo exposto. Ele é uma cópia da Capela Miller, de Princeton, que é todo revestido de marfim. Não revestiram de marfim aqui porque faltou, de mármore, aliás, mas as colunas de marfim. Não fizeram igual porque faltou orçamento. O prédio é de 1949. Que uma torre de marfim só pode ser filha de rei mesmo. É muito dinheiro. Você vê, se começou dizendo que ela, a filha do príncipe, né? Aqui você tem uma coisa fortuita, duas gazelas, no sopé de uma torre totalmente de marfim. Então, isso aqui parece uma criança falando. É o exagero dos exageros. Se fosse a minha filha Agnes falando, seria o unicórnio no mundo dos pirulitos. É algo tão fortuito e exagerado que é difícil ser verdade. Mas é o que está aqui. Duas gazelas gêmeas. Na base, no sopé. Na torre de marfim, cara. O cara está apaixonado, bicho. Ainda essa semana, a gente separando aqui nossa mudança, estava a Tassiane lá em casa. Eu escondi as caixas, tem as minhas cartas escritas para a Lígia, de quando eu estava namorando. Eu acho que vocês lerem essas minhas cartas, vão falar, nossa, que babaca, hein? Olha que coisa. Quase 40. Pois é, então, ninguém. Aqui a gente está lendo basicamente a carta de amor do rapaz, né? Se vocês lerem as minhas cartas de amor, eu vou ficar com muita vergonha, porque vocês acham isso daqui estranho, né? Imagina as bobagens que a gente escreveu. A gente namorou por carta ainda. Por carta e por scrap do Orkut. Não sei quem que lembra dessa época. E aqui, então, nós temos... Pode passar o slide. Nós temos uma quebra poética.
nesse versículo. Sabe por quê? Se vocês olharem, nós temos uma declaração: formosos são os teus passos, sandálias, ó filho do príncipe. Meneio nos teus quadris, como colares, tal, tal, tal. O umbigo, taça redonda, não falta bebida. O teu ventre, monte de trigo, cercado de lírios. Teus seios como duas crias gêmeas de gazela. Ou como duas crias, gêmeas de gazela. Sempre tem um comentário. Chega o teu pescoço como torre de marfim, não tem comentário, porque já passa para falar dos olhos. Isso aqui é uma quebra de ritmo. Interessante pensar nisso, porque nós, ocidentais, do século XXI, tem Bíblia para todo lugar. Nós pensamos na Bíblia como algo para ser primariamente lido. Mas, como bons presbiterianos que somos, né, decoramos o catecismo todo. Pergunta 89 do nosso catecismo: como que a palavra de Deus se torna eficaz? Como que ela como um meio de graça? A palavra lida, mas principalmente pregada, ou seja, ouvida, se torna eficaz para comunicar as bênçãos da redenção, porque chama exortação, edificação, etc. e tal. Lida, mas principalmente ouvida. Durante séculos, milênios, a palavra de Deus foi principalmente ouvida e não lida. E aqui nós temos um quebra de ritmo. Isso é mais pronunciado ainda no hebraico, porque nós temos aqui aliterações e uma série de outros recursos. E eu gostaria de exemplificar isso para vocês, com a Quinta Sinfonia de Beethoven, movimento 1. Pode colocar, por favor? Vocês vão ver como esse fenômeno sonoro que nós conhecemos na Quinta Sinfonia de Beethoven, ele está meio que mutatis mutandis acontecendo aqui também. Você espera um final, não vê um final, aí pá, vê outra coisa. Vamos colocar, e é visual, tá? Vocês vão ver. Tem som? Isso, começar do início. Obviamente, né? A quebra. Pode parar. A gente acha que vai acabar e, na verdade, está começando outra coisa, né? Quebra expectativas. Então, aqui, quando nós temos uma símile ou uma metáfora, você sabe a diferença, símile e metáfora? Se tiver explicitamente em comparação, Gabriel, você é como tal coisa, isso é uma símile. Se for Gabriel, você é tal coisa, isso é uma metáfora. Então, quando nós temos símile ou metáfora, sem o comentário, que é o que acontece, teu pescoço, torre de marfim, é tão exagerado, pum, quebrou o ritmo. Aí como fosse... Aí começar uma outra coisa agora, que é o versículos 4b, vai entrar nos olhos. Pode passar o slide, por favor? Quebrou o ritmo, deixou os ouvintes atordoados. Aí, pum, entrou no 4b. Pode passar o slide? Travou? Tá certo. Não, eu estava pensando enquanto você falou, porque esse assunto é tão tabu ainda, eu acredito, né, assim, que quando a gente era criança, falava que o livro de Cantares era a relação de Jesus com a igreja. Não sei se você ouviu falar isso, mas a gente aprendeu assim muito, mas não se falava nesse assunto, assim, de como você está explicando, né? Acho interessante falar. Essa interpretação alegórica, que vocês todos já conhecem, eu quero apresentar hoje justamente a tipológica. Então, aqui, gente, entramos... E os teus olhos como as piscinas. Piscinas de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim. A gente pensa em piscina, pensa a piscina de casa, né? Tomar um banho, dar um mergulho. A piscina aqui é a piscina do peixe. Você tem aqui, lá em cima está Esbom. Estão vendo ali Esbom? É uma cidade no domo de Gileade,
descendo em direção ao deserto, você faz as piscinas, não só para reservatório de água, mas principalmente reservatório de proteína. Você deixa peixe lá. E elas são tão grandes que quando você chega na piscina dessa, você olha, você vê o quê? O reflexo do céu. As piscinas, elas refletem algo muito maior do que elas. E é isso aqui que ele está dizendo que são os olhos. Vocês já ouviram falar que o olho é o espelho da alma? Isso é poesia ocidental. Essa é a ideia. Eu estou olhando nos seus olhos, eu estou vendo um reflexo de algo muito maior do que pode caber no seu globo ocular. Junto aos portões de Bat Rabim. É interessante que Bat Rabim aqui também em si é um trocadilho, né, que são os muitos filhos, ou as filhas de muitos. Então, aqui ele está olhando para os olhos dela, está vendo talvez o potencial do futuro. E comparando algo que é bem... Assim, se for comparar aqui a alguma vida de Rio Claro, acho que o Lago Azul, para nós, é estranho. Mas quando se para pensar, é reserva da cidade, reserva de proteína, espelhando todo o céu, e é isso que ele está vendo nos olhos dela, vai algo muito além do que apenas a semelhança física. E aí ele continua falando que o teu nariz, né, já está aqui no rosto, como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Então, aqui nós temos os contrastes. Se aqui nós tínhamos, então, as coisas feitas pelo homem, espelhando as coisas feitas por Deus. E aqui, quando a gente pega a torre do Líbano, não é a torre... uma torre como aquela torre de marfim, é do Monte Líbano, da cordilheira. E quando você olha para a cordilheira do Monte Líbano, onde tem aquela neve perene, como se fosse os Andes, neve perene, e esse sistema nival que abastece os rios. Então, o Rio Jordão, por exemplo, não existiria se não fosse as neves perenes dessas cordilheiras de montanhas. Então, ele está vendo a torre do Líbano, que olha para Damasco, que olha para bem longe. E aqui volta a ideia de realeza que está lá no versículo 1, a filha do príncipe. Porque ela está sobrevendo uma capital estrangeira. Está falando do... Não é... Pô, você comparou uma montanha, né? Imagina, você é igual ao Monte Caburaí, o Pico Jaraguá. Isso não faz sentido para nós. Aqui é o quê? É uma ideia de realeza sobrevendo uma capital estrangeira. Porte, elegância, né? Algo que traz um imaginário muito além do que aquilo que é meramente físico. E entra no versículo 5. Pode passar o slide, por favor. Um outro monte. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, aquele está ali em cima. A imagem ficou pequena, infelizmente. Essa foi culpa minha. Mas o Monte Carmelo, que vocês vão lembrar que é, por exemplo, onde Elias teve lá o duelo com o pessoal de Baal. Por que escolheu lá o Monte Carmelo? O Monte Carmelo, eu estou aqui na planície costeira. Estou na planície de Saron, eu vejo o Monte Carmelo. Você vai em Tel Aviv hoje, você olha, está Monte Carmelo. Você vai para o outro lado. Você passou todo o Vale de Jezreel. Aí, para isso que servem os mapinhas que tem no fim da Bíblia de vocês. Coisa que se você ficar só viciado na Bíblia do celular, você vai usar como consulta, jamais como estudo. Então, você vai lá para o outro lado, Vale de Jezreel, olho para cima, Monte Carmelo. Eu vou para Nazaré, Monte Carmelo, dá para ver. Até regiões mais montanhosas da Galileia, dá para ver aí no Monte Carmelo. De todo lugar em Israel Norte, você consegue ver o Monte Carmelo. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. E a tua cabeleira como uma púrpura. Púrpura está ali. A púrpura, ela é uma cor que hoje a gente consegue fazer de modo industrial, mas naquela época você tinha que pegar uns caracóizinhos que crescem no Mediterrâneo, ficar apertando os bichinhos. Então, vocês imaginam, para extrair a pigmentação, vocês imaginam como era caro fazer qualquer coisa de púrpura. Por isso, inclusive, que a púrpura era a cor da realeza. Os mantos de púrpura. Por isso também, que quem veio aqui já uma tradição mais litúrgica, ou do catolicismo romano, ou do luteranismo, vocês vão lembrar que, durante o período de advento, que são as semanas que antecedem o Natal, que é a espera pelo nascimento do Rei Jesus, e o período da Quaresma, que é a espera da Páscoa, né, que é a entrada triunfal de Cristo, lá no Domingo de Ramos, a cor é a púrpura. Então, domingo agora, eu vou pregar lá em Campinas, vai ser o primeiro domingo do advento, vou estar com a estola púrpura. Cor da realeza. Esperando o Rei Jesus. Então, começou lá Monte Líbano, sobrevendo capital estrangeira. Aqui a cabeça com o Monte Carmelo. Você está no domínio de Israel, todo mundo vê.
púrpura. Púrpura, apetrecho da realeza. E quem está preso nas tranças? Um rei. Um rei. Por isso essas descrições. Essas descrições. A gente tem isso também, um pouquinho. Eu chamo a minha esposa de princesa. Vocês chamam, talvez, de princesa ou príncipe? Por quê? É porque quem que chama? Vocês estão apontando para alguém. Gideão? Você chama de princesa? Você chama Gideão de príncipe? Neném? Você vê, não é uma comparação física, né? Você não deve ser da casa de Orleans e Bragança, nada do tipo. E ele é um homem adulto. É o quê? É aquilo que é a memória afetiva. Vai muito além da semelhança física ou até mesmo do status que a pessoa tem. E é assim que ele descreve. E aí, pode passar o slide, por favor? E aí ele começa outra poesia que é ele exclamando sozinho. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse menino está doido para casar. Parece que está na última aula do curso de noivos e o casamento é só uma semana ou duas. Está doido para casar. Está sonhando com a lua de mel. E aí ele continua a poesia. Pode passar o slide, por favor? E aqui algumas lições. Algumas lições. Falando em interpretação, há uma tradição alegórica de interpretação. Os mestres judeus interpretavam como um relacionamento entre Javé e Israel. Isso depois foi apropriado pelos cristãos, como Cristo e a igreja, algo que nós vimos em Efésios 5, aqui no início do ano, quando fizemos a série de Efésios. Inclusive, nós falamos muito claramente que Deus cria apenas duas instituições na criação. Uma no campo da graça, que é a igreja, os seus eleitos antes da fundação do mundo. E uma no campo social, que é o casamento. Adão e Eva, Gênesis 2, o homem vai deixar pai e mãe, vai se juntar à mulher, algo que é repetido ipsis literis por Jesus Cristo nos evangelhos. E essa instituição social, o casamento, é para refletir essa instituição da graça, relacionamento entre Cristo e a igreja. No entanto, nós também podemos olhar para Cantares de um modo que é mais próximo da nossa vida conjugal, e é o que eu sugiro para vocês aqui, que é o modo tipológico. Você tem um casal apaixonado no jardim, quem que vocês pensam? Adão e Eva, não é verdade? Adão e Eva. Um casal completamente à vontade um com o outro, e não é senão após a entrada no pecado que eles sentem vergonha um do outro. Que eles sentem desconfortáveis um com o outro. Aqui nós temos um casal completamente apaixonado, encantado um com o outro, usando figuras de jardim para descrever esse amor que eles vivem e que eles intencionam viver. Vejam, você pode dizer, mas faz muito tempo que minha barriga era lisa igual farinha de trigo, faz muito tempo que eu era bonito desse jeito. E, gente, no geral, a não ser que você tenha passado por uma grande jornada de perda de peso, algo do tipo, no geral, todo mundo está mais feio hoje do que no dia do casamento. É o normal. É o normal. Ninguém jamais esteve tão lindo quanto no dia do casamento. A questão é que essas metáforas não são primariamente visuais, não são primariamente físicas. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram que a gente fala das metáforas hebraicas? Elas são memórias afetivas também. Então, a questão, puxa, eu não sou mais, minha esposa não é mais como era. Rapaz, foi ela que pariu teus filhos. Esse desgaste que ela sofreu no corpo foi para gerar a tua prole. Ou então, meu marido já não é mais que ele era. Isso daí é o desgaste que ele tem com as responsabilidades de homem que ele tem, do fardo que ele teve que carregar, liderando a família, trabalhando, colocando pão dentro de casa. É normal a decadência do corpo humano. É normal. Ainda mais quando nós fazemos coisas que são um custo do nosso corpo. A ideia aqui não é que vai ser enquanto durar a nossa melhor forma física. Não é. Porque quando nós estamos aqui, um com o outro, face a face, como esse casalzinho, o que Shakespeare chamava de o bicho de duas costas, para se referir ao ato sexual, as imperfeições somem. Inclusive, vocês sabiam que o rosto é onde está conceitualmente a nossa personalidade? Persona, do latim, é a tradução de prosopon, do grego, que é a face. A face. Como é que você sabe? Você pega uma foto de um velhinho
quando era bebê. Como é que você sabe que é aquela mesma pessoa? O rostinho, né? O mesmo rostinho. O prosópono. Tanto que quando você sabe, no relacionamento, o cara fala, você não consegue olhar na cara um do outro, tem uma coisa de errado. Ou tem vergonha, ou a pessoa está com raiva. Você está falando, está olhando para o pé, você está recusando a persona. A persona. Quando nós temos, então, para efeito didático, representações de algumas histórias, que as pessoas escolhem não representar a face de Cristo ou a face de Deus, por quê? Porque está tirando prosópono, está dizendo, não, ele se fez humano, 2 braços, 2 pernas, DNA e tudo mais, mas a persona divina não está representada. O casamento, ele não é perfeito porque ainda existe o pecado. Mas a partir do momento que nós temos um casamento debaixo da tutela do Senhor, está o rosto a rosto aqui, as imperfeições somem e ficam apenas a união do casal, debaixo justamente do esteio daquele que criou essa instituição. É assim que eu gostaria que vocês olhassem para o livro de Cantares. Foi Deus que criou o desejo sexual e o ambiente virtuoso para tal é o casamento. Inclusive, essa lição, a minha última que eu tenho aqui para vocês, porque semana que vem já não estou mais aqui. Mas tem a SAF ainda dia 5, né? Mas já vai ser outro tema. Mas tem uma lição de casa para vocês, vai ser o restante dessa poesia. Cantares 6 a 13. Para vocês não apenas lerem em casa, mas para as vivenciarem, porque essa é a vontade de Deus para as suas vidas. Casamento sem sexo é coisa do diabo. E sexo sem casamento também. Pode passar o slide, por favor? Então, aqui, o que o amado fala? Quão formosa e quão aprazível és, o amor em delícias. Esse teu porte semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos como bom vinho. Eu não estou dizendo que é errado interpretar alegoricamente como Cristo e a igreja. Mas não tem um modo mais imediato de nós vermos isso no nosso casamento? Aí a esposa responde, vinho que escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eles estão ansiando se beijar. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Saudades é uma palavra que só existe no português. Vocês já ouviram isso, né? E é verdade. Aqui ele está sentindo falta de mim. Ele está louco para me possuir. Por isso que eles se procuram, estão se vendo. O dia do casamento vai chegar. Não é o momento, mas estão ansiando por esse dia. Vem, ó meu amado, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides. Isso aqui é o que ela intenciona, já como se fosse a lua de mel. Aí o 13, as mandrágoras exalam seu perfume, e as nossas portas, toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu te os reservei, ó meu amado. Mandrágoras, até onde pude constatar, só aparecem 2 vezes na Bíblia. Aqui, e quando Rúben, criança, acha mandrágoras no campo, e vai dar para Lia, sua mãe. Então Raquel, estéril, pede as mandrágoras de Rúben. Porque ela estéril, querendo conceber. Para que ela queria as mandrágoras? Um afrodisíaco, algo que ajudasse a engravidar. As 2 vezes que eu pude encontrar mandrágoras na Bíblia são justamente com conotação sexual. Uma para gerar a semente prometida e outra aqui de um casal doido para se casar. Essa é a lição de casa para vocês. E quem tiver idade e período fértil, quem sabe daqui 9 meses não vai trazer gente, novas imagens de Deus para a reverendo Célio batizar. Amém. Nós somos presbiterianos, nós temos uma visão aliancista da história. A igreja não cresce apenas com prosélitos, ela cresce também pela geração ordinária dos nossos descendentes. Os nossos filhos são aceitáveis a Deus, é por isso que nós os batizamos. Nós não os batizamos para que eles entrem na aliança, nós os batizamos porque eles são da aliança. Então, é assim. É assim, essa é a vida ordinária. O negócio tão bom, gera criança, gera pequenos ícones de Deus. A dificuldade do casamento não é por causa da instituição do casamento, é por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. E Deus vai trabalhar nas nossas vidas por meio do nosso casamento. Aquela parte que mais precisa mudar em você vai ser justamente a parte que mais vai ser atiçada, irritada, vindo do outro. É a parte que mais precisa trabalhar. E quando vierem os filhos, aí também. Porque o filho vai imitar
os seus pecados. Ninguém precisa dar uma aula teórica para ele. Ele vai aprender sozinho, vai imitar. E você vai, de onde saiu esse monstro? De mim. Aí você vai ter que mudar. E é isso, gente. Essa é a lição de casa. Não precisa entregar nada, nenhum papel. Lição de casa para vocês verem entre si até o dia de vocês partirem e de Jesus voltar. Pode passar o slide? Então, aqui está a bibliografia, eu botei aqui os links. Quem quiser, eu mando os slides. Tem aqui o link para a Quinta Sinfonia de Beethoven visual, mostrando a quebra de ritmo, e do artigo do meu professor falando sobre essa poesia. E é isso. Estamos encerrados. Dúvidas? Grande Dalmar? Exatamente. Rapaz, está aqui um livro todo, né, de cantares, nos mostrando, dando até boas sugestões de como elogiar, né? Não precisa chamar de torre, né? Seus olhos são como o Lago Azul, ou algo do tipo, mas a ideia está aqui. Tá certo, gente? Então, vou orar. Enquanto eu oro, o pessoal que vai cantar, se quiser se posicionar, pode vir. E aí depois tem lá o lanchinho para a gente. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós suplicamos por Tua graça para que nossas vidas conjugais sejam vidas que agradem a Ti. Vidas ricas em harmonia, em paz, vidas ricas em atividade sexual, porque foi para isso que o Senhor criou o casamento, Deus. É assim que ele é consumado. É do Teu agrado que homem e mulher estejam disponíveis um ao outro para poder satisfazer os desejos virtuosos que o Senhor mesmo colocou em nossa natureza. Que o Senhor possa guardar os casamentos desta igreja de todo o mal que há no mundo. Que o Senhor possa arrancar pela raiz quaisquer tentativas, quaisquer concupiscências que atentem contra esses casamentos. Que o Senhor possa proteger a terceira igreja desses problemas. Que o Senhor possa criar um ambiente adequado para que nossos filhos aqui sejam criados e vejam exemplos que os seguirão a vida inteira. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se ficar em pé, cantar o último cântico. A Ele a glória. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por